Bom dia, colegas vereadores. Boa tarde, melhor. Em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos dessa sessão extraordinária para a votação e deliberação dos projetos solicitados aí pelo Executivo Municipal. Peço a leitura, através do Dr. Valcíria Claudiani, do ofício e dos projetos, em sequência de votação. Então vamos iniciar pelo ofício número 122/2024, datado de 26 de junho. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, na oportunidade em que cumprimentamos vossas excelências, vimos pelo presente convocar os nobres para realizar uma sessão extraordinária, preferencialmente até dia 28 de junho de 2024, para deliberação e votação dos projetos de lei 41 e 42, enviados em anexo, e a inclusão para a votação do projeto de lei complementar 5/2024. Posteriormente, ainda acrescentaram o projeto de lei 43 também, então são 4 projetos. Temos também o ofício desta casa, que é o de número 26/2024, que convoca os senhores, então, para a votação dos projetos. Então, de ofício seriam estes. Iniciamos, então, pelo projeto de lei 41/2024, que autoriza o Executivo a prorrogar a vigência da lei 2529/2021 e das outras providências. Se trata do cargo de um motorista 40 horas e vai ter validade a partir de 15 de julho de 2024. Em discussão o projeto esse do motorista que foi, quando veio as renovações, esse projeto ficou sem vir. Então, é da Secretaria de Obras. Em discussão? Ninguém se manifesta? Coloco em votação. Vereador João Valdir. Favorável. Vereador Maurício. Favorável. Vereador José Vantuir. Favorável. Vereador Fermino. Favorável. Vereador José Remy. Favorável. Vereador Josil. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Luiz Carlos. Favorável. Aprovado por unanimidade, doutor. Próximo. Também, senhores, apto à votação, o projeto de lei 42/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar convênio com a Casa de Acolhimento de Menores e da outra providência. Vou ler todo ele. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar convênio com a Casa de Acolhimento Raio de Luz do município Fontoura Xavier, CNPJ tal, visando a manutenção de vagas para acolhimento de menores em situação de risco ou de vulnerabilidade. Parágrafo único. O objeto do convênio será a manutenção de vagas para o município de Ibirapuitã, para que, sempre que necessário, possa realizar encaminhamentos diretos para a Casa de Acolhimento de Menores de 0 a 12 anos de idade, havendo possibilidade de extensão para 18 anos no decorrer do prazo do convênio. Artigo 2º. Pela manutenção de vagas e mantença de convênio, o município arcará com o pagamento mensal de R$ 1.650, mais a quantia de R$ 1.600 por menor acolhido. Parágrafo único. O valor total despendido, no valor total despendido estão inclusas todas as despesas mensais da casa, quais sejam funcionários, limpeza, higiene, atendimento psicológico social, acompanhamento escolar, alimentação, roupas, atendimento odontológico, acompanhamento semanal com o profissional da área de saúde, enfim, todas as necessidades básicas para o bem-estar e saúde do menor, inclusive tributárias e trabalhistas, exceto consultas médicas e medicamentos, os quais o município de Ibirapuitã arcará com os valores. O convênio será a partir de 1º de julho de 2024 até 31 de junho de 2025, com possibilidade de prorrogação contratual posterior por igual período. Em discussão, referido projeto. Vereador Josil Moraes. Então, boa tarde a todos os ouvintes, em especial os colegas vereadores, nossa equipe da casa, ao Luiz, que hoje vem acompanhar a sessão extraordinária, especial nossa comunidade de Ibirapuitense. Vocês verem o projeto hoje que nós estamos votando nessa extraordinária, casa de acolhimento, né? Só me chama a atenção que nós pagamos R$ 1.650 para manutenção da vaga. Sem nós todo mês vai ser pago R$ 1.650, seria isso, né, doutor? Me confirma? Seria isso, mais R$ 1.650 por acolhido. Né? Mais R$ 1.650 por acolhido. Então, se nós não tivermos, em alguns meses, alguém que necessita, nós vamos estar pagando, né? Então, deixo esse alerta para o Executivo, já que veja esses contratos, né?
Não vou aqui dar um voto contrário, porque vai que alguém precisa nesses próximos dias. Agora nós vamos entrar no período eleitoral, mas me chama a atenção nós pagar 1.650 para manutenção de vaga. Então, só queria deixar esse parênteses aqui, né, que é uma situação que a administração municipal, o executivo, né, veja realmente essa situação. Não vou votar contra aí para não prejudicar, porque daqui a pouco vai que o município precise de uma vaga nesses próximos dias. Logo nós entraremos no período eleitoral, então a gente sabe das dificuldades aí de alguns projetos vindo para essa casa. Mas eu não poderia deixar de me manifestar sobre essa situação. Para colocar, esse é um projeto que já foi discutido aqui na casa, já foi votado até por nós, e nós votamos favorável a este projeto dessa forma. Que foi ali quando deu alguns problemas aí com alguns menores, ó, e a gente não conseguia vaga, não tinha vaga, e é obrigado, quando o Ministério Público traz o intimata aí para o município ofertar a vaga, muitas vezes não se consegue, e daí corre atrás e sai caro. Então, é um projeto já de renovação, no qual vem sendo pago. Eu não sei se agora, no momento, tem algum menor lá. Deveria ter até pegado, nós deveríamos ter buscado essa informação antes, se há ou não há menor agora, nesse momento. Mas o convênio, né, para ser válido, nós vamos ter que aprovar dessa forma. Vereador Firmino. Boa noite, colegas, vereadores. Boa noite, presidente. Esse aí sempre é obrigado a ter, a gente já passou pelo Conselho Tutelar, e sempre tem uma criança com algum risco, eles tiram dos pais, às vezes para as mães. Antigamente era em Soledade, na frente do Chiquinho Malmo, né? Quantas vezes já levei quando era do conselho. Então isso aí é normal, tem que pagar, porque chega um dia que chegou a tirar uma criança lá de uma família, né? E está em condições de risco, não tem que botar, daí não tem nenhum que levar. Então isso aí é normal, né? Sempre teve e sempre vai ter. E eu sempre sou favorável, porque a gente trabalha no conselho e sabe como é que funciona isso aí. Vereador José Remy. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Boa noite especial à equipe da casa. Também uma boa noite especial a todos que acompanham a sessão. Também eu acredito que seja algo importante, assim como acontece com o convênio da saúde, onde a gente tem um repasse mensalmente feito para o Hospital Frei Clemente, independente se é mandado ou não mandado, se é necessitado de algum serviço ou não, nós precisamos ter o convênio e pagar ele em dia. Então, com certeza, isso é mais uma regra, onde a gente precisa realmente ter esse convênio ativo para o momento que precisar. E todos sabem que nós acabamos sempre precisando, porque o que nos chama realmente a atenção no município é o grande número de casos que envolve menores aqui no nosso município. Isso sim nos chama bastante atenção e nos traz também e nos faz também refletir sobre essa questão. É muito grande o número de casos para um município tão pequeno quanto o nosso, que envolve menores. Obrigado. Continua em discussão? Ninguém se manifesta, então coloco em votação. Vereador Luiz Carlos. Favorável. Juberlan. Favorável. Josil. Favorável. José Remy. Favorável. Firmino. Favorável. José Vantuir. Favorável. José Maurício. Favorável. João Valdir. Favorável. Aprovado por unanimidade, doutor. Também apto à votação, projeto de lei 43/2024, que dispõe sobre a contribuição de melhoria na execução de obras públicas da outra providência. Artigo 1º. Em decorrência da execução pelo Poder Executivo Municipal das obras de pavimentação nas ruas Bento Gonçalves, quadra 155, IF 167, Rua João Pedro Senges, quadra 177 e 178, Rua Beira Rio, quadras 177 e 180, Rua Jorge Simão Dipp, quadra 165, 166, 176, 177 e Rua dos Imigrantes, quadra 165, 176, serão cobradas a contribuição de melhoria observados os seguintes critérios. Então, os critérios são os de sempre, né? E está apresentada uma emenda aqui por todos os vereadores, que altera o inciso 2º, onde havia previsão de rateio de até 30%, observado percentual 30% do custo final da obra, e está para 5%, então, emenda de todos os vereadores. Muito bem, então, projeto este que entrou na casa hoje, por solicitação,
Sabe que foi feita audiência pública, alguns vereadores participaram aí de manhã, tocaram algumas ideias e conversas com moradores, nem com todos, com alguns, porque são muitos ali. São 6 quadras praticamente que vai ser pavimentado. Recurso esse do governo do estado no valor de 530 mil. E vocês verem que o município vai botar mais de 200 mil de contrapartida nesta obra, como vem botando em muitas obras. Então, às vezes dizem, o município não faz nada com recurso próprio. Mas se você somar todas as contrapartidas que foram colocadas, pastelagem aqui, em várias obras, e compras de várias coisas, a contrapartida é muito elevada. Então, o município vai colocar mais de 200 mil só nesta obra. E a cobrança aí com 5% que a gente está fazendo essa emenda, vai gerar em torno aí de 35 a 40 mil reais aproximadamente, pelos cálculos agora, a não ser que dê algum eventual aumentinho ali na obra, mas acho que não. Então, o máximo que vai gerar 40 mil. Então, vocês vejam que o município ainda vai ter que botar 200 mil para depois cobrar 40 parcelado. Mas eu acho que para os moradores e para as pessoas que ocupam é um incentivo. Porque o incentivo nosso sempre foi a fazer pavimentação. Em muitos lugares nossos não tem. As pessoas reclamam. Então, se incentiva dessa forma para que as coisas aconteçam, né? Tomara que o quanto antes seja executada essa obra aí. Lembrando para os colegas que essa obra é uma obra sem passeio público. Vocês viram ali que as outras que nós temos, as emendas aí nos outros bairros, ela comporta o passeio público junto. Essa, como é obra do governo do estado, como é uma obra diferente, ela é sem passeio público. Então o morador vai ter um custinho a mais depois para fazer o passeio. Mas que bom que aconteça a obra e o morador faça o passeio, né? Vereador José Remy. Como todo o ônus gera também um bônus. Então a contribuição de melhoria, ela vem por vezes num momento em que o cidadão não está preparado para arcar com essa despesa. Mas essa casa, com os 9 vereadores, já fizeram essa mesma medida, essa mesma emenda, diminuindo para 5% outras obras também do nosso município, e o nosso bairro Floresta não podia ficar de fora também desta medida, porque nós entendemos que o bairro Floresta já faz parte do centro da nossa cidade, porque 1 quadra, 2 quadras para baixo da nossa praça central está localizado o nosso bairro Floresta, que vem crescendo muito ao longo dos últimos anos. Então, quando escolhemos, juntamente com a parte da engenharia, estava lá junto com o vice Jaime, com o Provense, colocar esse recurso do governo federal, do governo estadual, no bairro Floresta, nós sabíamos que muitas pessoas poderiam não estar preparadas financeiramente para arcar com essa despesa. Mas, como disse, toda a obra traz uma melhoria e com certeza significativamente para o nosso bairro. Certamente o nosso bairro Floresta merecia esta obra que está sendo contemplada ali. Não foi fácil a gente conseguir ver que os outros bairros também estavam recebendo obras através de emendas parlamentares, de indicações desse ou daquele, e chegar à conclusão de colocar no nosso bairro Floresta, no nosso setor de engenharia, com o nosso prefeito, com o nosso vice junto, definimos isso. Então, o bairro Floresta está de parabéns. E depois, certamente, teremos ainda algumas facilidades que serão impostas com o decorrer da obra para o pagamento desses valores. Então, serão ainda possíveis o parcelamento, será oferecido outras formas aí de facilitar para que o morador não precise tirar da sua despesa mensal, da sua família, da sua boca, um recurso que por vezes possa fazer falta. Então o bairro Floresta está com certeza de parabéns com essa grande obra que teremos aí fechando praticamente todas as ruas principais deste. Obrigado. Vereador Josinho Moraes. Então, para salientar, hoje nós tivemos aí audiência pública com os moradores, falando muito sobre essa obra que está para acontecer no bairro Floresta.
recurso este muito lutado pela administração municipal, né? Cito aí empenho do prefeito José, do vice-prefeito Jaime, e toda a administração, recurso adquirido através do governo do estado, aonde que o município hoje está colocando contrapartida de mais de R$200 mil, e só é possível essa contrapartida e a nossa emenda de baixar para 5% porque o município hoje está com saldo positivo. Vocês imaginam se essa obra tivesse acontecido no passado, quando o município estava no vermelho, talvez não teria nem condições de pagar a contrapartida. Alguns municípios não puderam receber recurso porque não têm condições de pagar a contrapartida. Nós, cito aqui o vereador Roberto, o vereador Fermindo, vereadores que já estão há mais tempo, o vereador Vantuir, o vereador Maurício, nós acompanhamos o município já em situação que estava muito difícil a situação financeira do município. Chegava lá pelo dia 15, dia 20, já não tinha mais nem o telefone fixo do município de Ibirapuitã, era cortado porque não tinha condições financeiras, porque vinha passando por dificuldades financeiras. Nosso município é um município que lutou muito para poder equilibrar as contas, passou por bastantes dificuldades, e hoje a gente vendo a administração atual com as contas em dias. Há poucos dias eu mandei um ofício pedindo qual o valor que nós tínhamos positivo em caixa, e recebemos o ofício dizendo que nós tínhamos mais de 600 mil positivo. Várias obras acontecendo no nosso município, bairro Floresta de parabéns, os moradores com certeza estão ganhando uma belíssima obra que vai valorizar suas propriedades, vai valorizar o seu patrimônio, e essa emenda está sendo possível porque hoje nossa realidade, o município de Ibirapuitã, não é mais o que era no passado. Estamos vivendo em um outro momento financeiro do município. Então, parabéns à administração, parabéns a todos empenhados por esse recurso que chegou até o município de Ibirapuitã. Na audiência pública, nós colocamos a preocupação que nós tínhamos quando aconteceu no estado de calamidade em alguns municípios de alagamento. A preocupação se o governo iria conseguir fazer o depósito desse valor, colega vereador Remy, que estava comprometido com o Ibirapuitã. Nós chegamos ao momento de se perguntar, será que realmente chegará esse valor até a Ibirapuitã? Porque com todas essas enchentes que acabaram acontecendo, foram 2 seguidas, essa última bem maior, e aí a preocupação era se o governo iria precisar utilizar todos esses valores no Vale do Taquari, nas regiões que foram mais alagadas. Mas não, o governo do estado também, organizado, conseguiu manter os seus compromissos com os municípios que vinham cadastrados no Pavimenta, e nosso município de Ibirapuitã ficamos muito contentes quando vimos o recurso que está pago, está na conta do município o valor. É só fazer a audiência pública com os moradores que daria para dar prosseguimento no processo. E aí hoje nós estamos votando a contribuição de melhoria. Então teve muita luta para que conseguisse essa pavimentação chegar até o município de Ibirapuitã. E a gente fica muito contente em ver a colaboração que teve do governo do estado, a parceria entre o município. Projeto esse que vai contemplar o nosso bairro aí e embelezar o nosso município. Uma obra extremamente importante que vai chegar aí e vai trazer melhores qualidades de vida aos nossos munícipes. Muito bem. Vereador Luiz Carlos. Quero saudar o senhor presidente Roberto Carlos Martins, senhores vereadores, equipe da casa. Uma saudação especial ao nosso grande amigo Aloísio Bortoncello, que já esteve à frente do município como vice-prefeito durante 8 anos. É orgulho a sua visita. Saudar todos que nos estão assistindo. Quero dizer que nós, o Executivo está de parabéns com essa obra por ser localizada no bairro Floresta. E o governo do estado, a gente tem que agradecer muito por um dia no gabinete, né, Júzio, tiveram ali o da Secretaria de Governo, aonde foi solicitado, o Executivo solicitou o vereador, e eles disseram que era possível. E hoje é uma realidade, porque um dos bairros
onde o acesso era mais difícil, e nós não tinha mais, eu me sentia mal, não, de descer em bairros, em campanha política, ficava com vergonha de descer, e cada 4 anos passava, e nós chegava lá, não tinha acontecido nada de bom para aquele bairro. Então, hoje chega com melhoria nas suas ruas, e um próximo, certamente, deve fazer umas casas populares, que ali estaria faltando, né, para melhorar o bairro, que é um povo trabalhador e muito merecido. A gente fica muito feliz em votar esse projeto. Obrigado. Para colocar que o governo do estado já pagou em torno de 30%, foi depositado já do valor. Então, paga em 3 parcelas, como sempre foi dito. A primeira foi paga no valor de mais ou menos 30% do valor da obra. Então, vai ser feito. Até hoje foi cobrado dos moradores aí porque que faltou 2 ruas no meio, faltou algumas. Mas vocês verem que mais 2 ruas ali iam voltar em mais ou menos, sei lá, uns 300 mil reais. Então, é difícil conseguir fazer todo no mesmo momento, mas se faz essas aí, e a próxima administração batalha um recurso aí para fechar o resto. E eu acho que fica quase todo o bairro Floresta pavimentado. Será um grande ganho se isso conseguir acontecer. Vereador José Vantur. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, equipe da casa. Boa tarde também ao meu compadre Aloísio. Obrigado pela presença. Só ficou umas dúvidas ali, seu presidente. O senhor falou que no bairro Floresta a pavimentação é sem passeio público. Sem passeio. E daí no bairro Jardim é com passeio público. Mas esse passeio público tá nesse 5% ou tá fora dos 5%? Só gostaria de entender essa parte aí, porque daí ficou uma dúvida. Que esse 5% do bairro Jardim, a gente falou naquela sessão que foi aprovado aquele projeto 5%, que seria para passeios. Esse passeio fica pela prefeitura ou fica pelo dono do imóvel, do terreno? Porque ali a gente vê hoje que onde eles fizeram aquela medição ali no bairro Jardim, você passando ali olhando, tem estaca ali que está 20 centímetros, 30 centímetros das grades da onde o terreno é fechado. Será que essa pessoa vai tirar aquelas grades de lá para deixar fazer o passeio? Ou vai ficar que nem muitas ruas da nossa cidade que tem passeio público e que você vê um pedestre caminhando e quando chega numa casa tem que ir para o meio da rua? Eu acho que o passeio público seria um passeio público direto. Não, se chegar numa casa tem que ir para o meio da rua, porque não tem mais passeio. Então isso é uma coisa que vai ter que ver, porque senão vai ficar bem ruim, né? Eu faço um passeio público lá na frente da minha casa, quando chega na casa do meu vizinho e não tem mais, eu pedestre para o meio da rua. Isso é uma coisa meio direta e uma metragem certa também, né? Sei lá como que vai ficar, né? Mas eu gostaria que você desse para nós debater um pouco isso e quem já está sabendo explicar se vai ter que ter o passeio público ou não. Então é isso, senhor presidente. Vamos ver se alguém tem uma informação mais correta. Só para entrar em detalhe, né, colega Vantur? Vocês verem que algumas obras que aconteceu aí até ano passado tinha o passeio público com 1,20 m, se não me falha a memória. Nós, no nosso município, os passeios públicos eram de 2,5 m, depois alguns de 2, e essa maioria dessas obras que estão vindo agora, que são obras através do Ministério, através de Caixa, elas vêm todas obrigatoriamente com passeio público, né? Então, vocês viram que lá onde foi feito o capeamento, na Cristiano Datti, estão fazendo passeio público. Não sei te dizer agora se é de 1,20 m, se é de aquele lá. Então, não sei dizer. 1,5 m? Olha, por exemplo, 1,5 m então. Mas no bairro Jardim, lá na Sebastião Zé da Rosa, os 2 trechos lá, todos vão ter o passeio de uma certa metragem.
Esse aqui, porque como é um recurso do Pavimenta, que é o mesmo recurso que foi feito na avenida. O Pavimenta 1 é igual ao Pavimenta 2. Então esse aí é sem passeio público. Então esse 5% que nós estamos votando aqui é a contribuição de melhoria. Não tem nada a ver se é com passeio ou não. Então vai ser os 5%, e o passeio público sempre é de responsabilidade do morador, não é do município. Mas como essas obras vêm com recurso federal, através do Ministério e Caixa, eles exigem que já façam um passeio público. Só que eu vejo assim que na maioria dos lugares, ele gera até um problema. Porque a gente vê lugares que o passeio público, eu sei, lá na minha rua, tem lugares que vai ser 2,5 metros, por exemplo. Lá na frente da minha casa eu deixei, quando fiz tudo a medida, 2,5 metros, já está lá pronto. Agora vai ser feito o calçamento, o passeio público vai dar em torno de uns 3 metros ou mais, porque a pista de rolagem lá é um pouco menor que outros. Eu até não sei quanto é a pista de rolagem aqui dessa obra que nós estamos discutindo, porque nós poderíamos ter pegado tipo o croquis da obra, tudo, né, e ter deixado aqui na casa. A gente não solicitou, porque nós estávamos votando apenas a contribuição de melhoria, que era o projeto que nós votamos aquele. Hoje foi feito, o pessoal estava aqui, mas dá para ser pegado aí, né, com a parte da engenharia. Tem lá a área ser pavimentada, quantos metros é de pista de rolagem em cada rua, quantos metros é o total, quanto custa por metro. Tem todas as informações aí na engenharia. Então a gente pode, de repente, pegar uma cópia disso, trazer aqui na casa, ou se alguém quiser olhar diretamente na engenharia, né, para ver quanto é o valor. Eu não sei se algum colega sabe qual é a metragem da rua, porque vocês viram ali que tem ruas que é feita com 8 metros, ruas que é feita com 10 metros, né? Tem ruas do centro aqui que são com 13 metros e mais 2,5 cada lado de passeio, são 18 metros, que seriam as ruas que sempre, as primeiras ruas do município era para ser tudo com 18 metros. Mas como o município foi sendo feito e sendo construído, e cada vez foi afunilando mais, como nós não exigimos projetos no passado de loteamentos bem regulares, hoje nós temos esses problemas. Vocês veem que aqui no centro, muitas vezes, tem lugar que o passeio público dá meio metro. Tem lugar que às vezes dá 1 metro, tem lugar que dá 2. Como vai acontecer agora nessas ruas pavimentadas aí, que vai ter passeio que vai dar 3,5 metros. Daí eles vão fazer com 1,20, 1,5, de repente o morador vai ter que fazer os outros 2. Ou vai emendar do mesmo jeito, ou vai depois de pronto desmanchar para fazer tudo não sei, né? Mas é um propósito que a gente tem que discutir no futuro, né? Já que foi ficar dessa forma aí. Mas só para clarear, né, os 5% é a contribuição de melhoria. Isso não tem nada a ver com passeio ou não. É a contribuição de melhoria da obra que nós vamos votar. Presidente, até me permite a palavra, coloquei no grupo ali o projeto, onde que ele fala em torno de 10 metros aí de pista, né? E aí o passeio público ele oscila, tem alguns pontos que é 2 metros, outros pontos que é 3 metros. Mas não feito, né? Não pronto. O passeio público não é contemplado na obra. Então, como nós vimos falando, deveria ter o Código de Postura de Obras, onde que definiria essa questão do passeio. Até os passeios, se nós for entrar nesse detalhe, deveriam ser padronizados, todos de um único material, né? Então, futuramente a gente consiga padronizar e começar a mudar um pouco, porque hoje existem passeios, uns de pedra, outros podemos dizer assim, com piso bruto, polido, outros com um azulejo. Então, os passeios tem que se trabalhar num projeto através do Código de Postura de Obras para poder se adequar, né? Mas isso o município vai ter que se aprofundar com mais tempo para poder organizar. Mas acho que é bem colocado, colega vereador Vantuir, é bom deixar claro para os moradores que não contempla nesse projeto, até onde nós temos conhecimento. A gente sabe que o recurso é meio curto, então infelizmente não deu para contemplar. Se tivesse mais recursos aí, o município talvez conseguiria colocar os passeios juntos. Só para colocar, é difícil você conseguir padronizar, porque em obra já executada, você sabe que onde tem uma casa construída, onde o morador já está estabelecido, às vezes sobrou
1,70 m, como é que você vai exigir 2,5 m? Então essa é a grande preocupação do Ibirapuitã. Tivesse começado a fazer, nós temos um exemplo aqui bem claro, vamos colocar em Tio Hugo, por exemplo. Tio Hugo, todos os loteamentos são novos, é loteamento, é tudo dentro da norma. Então lá já faz no padrão. Se nós aqui conseguir fazer um loteamento onde não tem nenhuma casa, por exemplo, vamos abrir um loteamento e tal, aí sim, faz no padrão de passeio e tudo. Agora, como é que você vai exigir 2,5 m? Tipo aqui, onde já está todo construído aqui. Nós não temos como até a gente exigir isso, né? Fica até meio esquerdo. Por isso que a gente não consegue muitas vezes padronizar no município. Onde já está estabelecido, dificilmente você vai conseguir fazer com que o morador arranque casa, desmanche, para você conseguir padronizar. Então, por isso que não é feito. Vereador Remy. Complementando isso que já foi dito com relação a essas obras, é importante que a gente fale também do quanto que é difícil de se executar uma obra em Ibirapuitã. Ao longo dos anos, criou-se muitos vícios de que o que para mim fica bom, os outros precisam às vezes aceitar. Com isso, quando se impõe em prática uma lei, foi falado aqui do Código de Postura, quando se criou ali o Código de Obras alguns anos atrás, e algumas normas e regras que ele trouxe, muitas pessoas não concordaram, mas é importante que se diga que o município só vai para frente quando ele tem leis, e as leis são bem executadas e bem aplicadas. Sem fiscalização também não adianta nós fazermos leis. Criar lei, e se não há uma fiscalização. Mas uma casa sem patrão, uma empresa sem um chefe, não funciona. Uma casa sem alguém que bote nos eixos também não funciona. Então é isso que ao longo dos próximos anos nós precisamos ir evoluindo e abrindo a nossa mente para a evolução. As obras do governo federal, elas saem de uma forma diferente, exigindo o próprio passeio público e a própria acessibilidade. Numa ocasião, enquanto estive secretário da administração, questionei, poxa, mas por que fazer rampas de acesso a cadeirantes se no município de Ibirapuitã hoje nós não temos nenhum cadeirante, graças a Deus? Ele disse, não, mas a preocupação não é com os do município, e aquelas pessoas que eventualmente virem de fora, e que amanhã, ou que daqui um ano, ou daqui um tempo possam precisar. Então, por isso que elas saem padronizadas e o município precisa executar. De certa forma, é a coisa mais importante do mundo quando se começa uma obra e se termina com o passeio público. Mas, neste caso, em exceção do bairro Floresta, o pensamento, enquanto definíamos as ruas, era pavimentar todas as ruas do bairro Floresta. E aí, o cobertor curto de sempre começou a ficar cada vez mais curto. Por isso, precisamos ir adequando ali, e nesse primeiro momento não foi colocado, então, o passeio público deste bairro, e também foi preciso tirar, acredito que 3 ruas que seriam muito importantes, assim como as demais. Mas é o cobertor curto do nosso município de Ibirapuitã. Mesmo assim, o município já tem uma contrapartida de mais de R$200 mil. E a facilidade em executar uma obra do governo do estado é muito melhor, muito mais prática do que uma obra do governo federal. O governo do estado cobra muito menos exigências e libera o dinheiro muito mais rápido, chegando muito mais rápido ao seu exercício, ao seu final. E o governo federal tem muita burocracia, passa pela Caixa Federal, uma boa parte do recurso se perde nesse caminho, além desse monte de burocracia que eles criam para as nossas obras. Mas, enfim, esse é o caminho. Algumas coisas a gente não pode bater conta, algumas coisas não dependem somente de nós. Mas, mais uma vez, com certeza, um agradecimento ao governo do estado, às nossas lideranças lá dispostas sempre em nos ajudar, e com certeza um parabéns ao bairro Floresta. Sem passeio por enquanto,
mas também não quer dizer que num futuro próximo, o próximo prefeito não possa também mandar um projeto aqui para essa casa de incentivo para que as pessoas façam o passeio público e também o município podendo custear até mesmo uma parte, já que hoje a lei que existe diz que o morador é o verdadeiro responsável pelo passeio público. Mas quem sabe, no futuro, assim como já foi feito em outras quadras, o município possa ajudar com um pouquinho de areia, com um pouquinho de pó de brita, com o transporte, de repente, do material, do destino até chegar ao local. Então, isso tudo não impede, porque quem ganha somos, com certeza, todos nós. Obrigado. Vereador Gilberto. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores. Boa noite também a toda a comunidade ibrapuitense que nos acompanha pelas redes sociais. Importante salientar, a gente vê uma conquista enorme ao bairro Floresta, que hoje está de parabéns ali. Mas numa conversa informal com o vice-prefeito, o Jaime, ele falando, cadacemos pavimento, para tentar fazer mais um trecho de asfalto aqui no bairro Floresta. Aí, comentando com ele, eu disse, Jaime, fazer o asfalto, quem sabe tentam o paver, o PVS, que é um valor mais em conta, vai abranger mais ruas, e eu acho que fica melhor o PVS do que o asfalto. PVS, então, é uma questão... Dá algum problema, dá algum encanamento, alguma coisa, tu consegue retirar aquelas pedras, fazer a manutenção mais fácil. Então a gente vê que deu uma cobertura maior ao nosso bairro. Então parabéns ao vice-prefeito que acolheu essa ideia, que a gente vem conversando isso aí já de longa data, já faz o ano passado já. Então isso aí tem que dar os parabéns ao vice-prefeito que acolheu a sugestão. E também a questão que tu colocou de passeio e coisa, eu acho que, como o vereador também Remy falou de se adequar, eu acho que tem que ter uma fiscalização um pouquinho mais eficiente do município. A gente vê a própria obra que saiu na frente da minha casa ali, a gente cobrando, eu disse, pessoal, aqui, estão passando meio fio, vai ficar no meio da rua. Se tu olhar, e realmente ficou atravessado por causa de uma placa que colocaram do lado da minha casa. Então ficou ali tudo atravessado, uma obra que a gente sabe que vai descer ali com paver. Então tu não sei como é que vai ficar aquele tipo de emenda ali, porque daí aquele vai ter que ser um recuo maior daquele pedaço. Então as coisas às vezes é muito sem controle. Então, eu mesmo acompanhei ali a obra, vim na prefeitura, falei, pessoal, vai ficar meio, se tu for pelo alinhamento aqui dessa esquina, vai parar lá no final, no meio da rua. Então, acho que tem que ter uma fiscalização um pouquinho melhor nesse sentido. E a questão também das construções, quando você sai construção nova, tem que ter uma fiscalização também melhor antes de construir. Eu sou um exemplo aqui, quando eu fui construir a minha casa, lá, que é uma casa financiada, que tem que ser em todos os padrões da Caixa Econômica Federal, que tem que ser 4 metros aqui, 3 metros ali. Então, acabei construindo a minha casa, a casa está em cima da rua. Antes de eu construir, um morador passou lá do bairro Floresta, aqui é para sair uma avenida. Vim na prefeitura, o pessoal foi lá, mediu de novo a casa, fiz a casa, e depois o que aconteceu? Recuaram os postes da rua. Acabou acontecendo o quê? Uma rua estreita. Hoje está bom a pavimentação asfáltica, bom, melhoria, mas se tu encostar um carro aqui, botar de repente mais um caminhão aqui, fica pequena a faixa para o pessoal circular. Então é uma coisa que nem o colega Remy falou, futuramente ter uma fiscalização mais eficiente nesse sentido. Ter uma fiscalização mais eficiente nesse sentido. Então, mais uma vez, quero agradecer aqui, em nome de todas as pessoas do bairro, que a gente está tendo uma pavimentação ali no bairro. Muito obrigado. Continua a discussão? Eu só acho assim que um passeio, que nem hoje, lá no Tiúga, não quero estar enganado, mas todos os loteamentos novos lá é 1,20 m de passeio. E aqui em Ibrapuitã fosse 1,5 m.
mas não fica muito bonito. Calcule uma pavimentação ali que vai ser um exemplo para dentro de Ibirapuitã, com um passeiozinho de fora a fora na rua de 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m, mas de bonito que ia ser. Mas vocês vão ver muito desvio. Hoje tem estaca lá fincada 30 centímetros longe do canto da tela. E o tamanho da briga vai ser para arrancar aquela tela e puxar 1,5 m para dentro para fazer o passeio. Aquilo numa esquina, bem numa esquina, aquilo lá vai ficar. Vai ter uma pavimentação e não vai ter passeio. Por isso que eu acho assim, que se tivesse já no fazer, quando vai fazendo, já ir chegando no morador, os engenheiros de prefeitura e coisa, ó, aqui vai ter que ter 1,5 m de passeio. Aqui foi feito com passeio. Teria que ter. Mas dificilmente que vai acontecer. Isso pode saber que. Viu, colega? É que assim, é que nem eu te disse, onde já é consolidado, vai ter lugar que vai dar meio metro, que nem você diz, ou 30 centímetros. Mas tem lugar, eu vou citar um exemplo lá na frente da minha casa, que tem vai dar mais de 3. Porque lá foi deixado, na época não foi construído para frente, foi construído bem alinhadinho. Agora vai dar mais de 3, porque eles estreitaram a rua. Porque teve, por exemplo, tem pessoas que construiu e ficou um pouco na rua. Então, a rua que teria que ser tipo 12 metros vai ser com 10. Então, como foi com 10, vai sobrar, alguns lugares vai sobrar um pouco cada lado. Então, uns vai sobrar, outros vai faltar. E não tem como a prefeitura alinhar onde já é construído. É aquela história que eu digo para ti. Vamos citar um exemplo aqui. Vamos conseguir aqui a Silas Muniz aí para baixo. Todas as casas que estão construídas já estão ali. Às vezes vai passar uma, vai dar 1,5 m, 2. Outra vai dar 2,5, outra está mais para cá, outra mais... Então não tem como agora, onde já é consolidado, você conseguir fazer todos com 1,5. Né? Que nem eu digo, se fosse abrir um loteamento novo lá na terra, lá da entrada do município, e fazer um loteamento novo, onde não tem nenhuma moradia, tu baliza e faz. Aí bota as construções como tem que ser. Mas vai acontecer de ficar, vai acontecer de faltar passeio aí nos bairros, e vai acontecer de sobrar. Por isso que eu acho bem feia a minha casa. Porque a minha casa, se tu olhar, uma casa lá pro fundo. Mas se precisar passeio, sobra. A minha casa é lá pro fundo. Quando eu fiz a minha casa, eu saí assim e olhei. Bom, aqui é a rua, aqui tem que ser passeio, vou fazer minha casa lá em cima. Já fiz mais 3 metros para cima. Mas ali onde eu estou falando, no bairro do Jardim, não é onde vai sair esse calçamento agora. Não é construção em cima da rua. Eles fecharam o terreno. É fecho de terreno para cima da rua. E eu estou falando, eu quero ver abrir e tirar aquelas telas de lá e fazer o passeio. Se tu olhar assim, não é casa que está em cima da rua. Ali é fechar o terreno e fechar em cima da rua. E não abre mais também. Isso aí. Vai ficar ali aquele terreno sem passeio. Pois não. Luiz Carlos. Conforme o colega Remy falou, e o Vantuir, tipo, nós temos o Código de Obras, mas tem que ter fiscalização, né? Então, o próximo avanço, nós temos que ter um fiscal que passe. Quando o cara vai construir, se ele não vem na prefeitura, a prefeitura está rodando o fiscal e descobrir, chegar nele. A mesma coisa, igual o colega Vantuir falou, ali embaixo nós temos esse problema na esquina, nós temos um outro do outro lado que há pouco o cara colocou uma cerca, né, um cercado. Então, casos que tocaria ser resolvido, porque nós temos que pensar num Ibirapuitã para o futuro. Hoje não tem movimento, mas futuramente vai ter movimento. Outra coisa, se for terrenos de direito, menos problema, é da prefeitura. Né? Se é terreno de escritura, aí sim, se o cara não construiu
se ganhou, mas terreno de escritura ele tem que ter uma quantia de metros, a rua, mas daí tem que indenizar. Mas que nós vamos tocar de fiscalizar, porque não adianta a lei, né? Conforme o vereador falou, se nós não fiscalizar. E isso nós temos atrasado. E aonde puder desmanchar, nós vamos tocar de desmanchar. Porque não adianta dizer, não, eu não vou descontentar o tal. A prefeitura, no caso, é do povo, né, do município. A gente entra para administrar, não interessa se agrada ou não, quando tem que se fazer o certo, tem que cumprir uma lei, uma regra, porque nós vamos ter problemas sérios no futuro. Porque tem que pensar para que uns anos Ibirapitã, um movimento, construção grande que sai, vai juntar movimento de pedestre, de carro. E a questão do bairro Floresta quanto a águas, não vai dar problema, escoamento de água. Agora, nós temos que ter esse cuidado, né? É isso, obrigado. Ninguém mais se manifesta? Então, coloco em votação a emenda assinada pelos vereadores, no qual, baixando de 30% para 5%, vereador Luiz Carlos. Favorável. Gilberlan. Favorável. Josil. Favorável. José Remy. Favorável. Firmino. Favorável. José Vantuir. Favorável. José Maurício. Favorável. João Valdir. Favorável. Então, coloco em votação projeto com emenda. Vereador João Valdir. Favorável. José Maurício. Favorável. José Vantuir. Favorável. Firmino Gomes. Favorável. Favorável. José Remy. Favorável. Josil. Favorável. Gilberlan. Favorável. Luiz Carlos. Favorável. Então, foi aprovado por unanimidade. Próximo. Bom, então, senhores, o último projeto da pauta de hoje, projeto de lei complementar número 5, 2024, que revoga a disposição da lei complementar número 70, 2023. Artigo 1º fica revogado parágrafo 6º do artigo 27 da lei complementar número 70, 2023, passando a constar revogado. Mensagem justificativa. Parágrafo 6º foi inserido no artigo 27 da lei complementar 70, 2023, por emenda legislativa, criando controvérsia legal nas regras de aplicação dos benefícios de aposentadoria. Mencionado dispositivo, que se busca a revogação, assim prevê, parágrafo 6º, ao servidor que estiver para se aposentar nos próximos 36 meses, contados da data de publicação desta lei, será aplicada a legislação anterior. Entretanto, não há norma vigente a ser aplicada, ao passo que, além da expressa referenda ao texto constitucional, o fato é que o Legislativo Municipal anterior não tem mais o fato é que a legislação municipal anterior não tem mais aplicabilidade, pois revogada pela própria lei complementar em comento. Senão, vejamos. Artigo 54. Revoga a lei complementar 1191/2005. Portanto, para não causar prejuízos aos servidores que estão aguardando deferimento da aposentadoria, e sendo que, enquanto vigente o texto legal do parágrafo 6º do artigo 27, e pelo prazo por ele estabelecido de 36 meses, não há norma a ser aplicada. Pelos motivos já expostos, envia-se o presente projeto de lei para revogação do mencionado dispositivo, organizando-se a legislação e passando-se a aplicar a norma já vigente. Pelo exposto, requer seja o presente projeto de lei apreciado e aprovado na forma exposta, em regime de urgência especial. Em discussão, José Remy. Sempre que a gente tem mudanças no nosso plano de carreira funcionário, do funcionalismo, a gente tem que estudar um pouquinho e ver com preocupação aquilo que por vezes é mandado para a nossa Câmara. Não somente para a nossa Câmara de Vereadores, mas assim como a gente viu nos últimos anos sendo colocado em prática diversas regras que alteraram a vida do funcionalismo público
estadual e também as pessoas aposentadas que dependem do INSS ou quem desejava se aposentar ou deseja pelo INSS. Então, ao longo do tempo, a gente vem vendo muitas mudanças que, por vezes, doem lá no coração da pessoa, corta lá na carne, como se diz o ditado. E isso nos traz muita preocupação. Nós já estávamos sabendo de que esse texto, pedindo a revogação desse artigo, viria aqui para esta casa. Há bastante dias, digamos assim, a gente já tinha sido avisado que esse texto ia vir para cá. Mas a gente ficou surpreso quando foi colocado numa sessão extraordinária, com prazo limitadíssimo. Quando a gente foi conversar com os colegas funcionários, ninguém sabia, ninguém estava sabendo, ninguém imaginava que teríamos essa votação hoje. E com certeza, assim como na passada, onde foi feitas diversas emendas, algumas não foram bem pensadas, outras muito bem elaboradas, a gente corre o risco de estar errando, né? Então, a gente criou emendas para que permanecessem regras aqueles que iam se aposentar nos próximos 36 meses, e ao invés disso acabamos não permitindo, porque se extinguiu uma lei que estes tivessem o seu benefício. Desta mesma forma, busquei a assessoria jurídica para colocarmos uma emenda, mas da forma como eu gostaria não é possível. Então a gente fica em dúvida mais uma vez. Precisamos discutir mais, não podemos retirar mais nada do nosso funcionalismo. Há muitos anos, várias e várias gestões que passaram foram retirando benefícios. A gente sabe que algumas coisas são necessárias, algumas coisas são precisas, outras são impostas ao município como regra, não cabe muito discutir pelos órgãos fiscalizadores, mas tem algumas coisas que nós precisamos olhar com cuidado. Então, é com preocupação que eu vejo esse tema hoje nessa casa sendo colocado desta forma, numa extraordinária, sendo que há vários meses nós já podíamos ter definido, podia ter sido chamado a equipe do sindicato para conversar, para elaborar, para nós chegarmos a um meio termo, né? E isso não foi feito. Então é uma grande preocupação com quem está ali, né, Aloysio, pertinho para se aposentar. A gente sabe que enquanto a gente não começa a olhar para as nossas férias, a gente não se importa, e ela vai passando normalmente como tem que passar, um dia após o outro. Mas quando parece que falta 60 dias, 45 dias, a gente começa todo dia a contar, demora. Da mesma forma, quando a gente começa a olhar para a nossa aposentadoria, quando a gente tem lá os seus 20 anos, seus 18, seus 30, seus 40, e vai trabalhando normalmente, sem pensar nelas, a vida vai se encarregando de fazer com que fique mais próximo. Mas quando elas estão pertinho de acontecer, e a gente sabe que tem esse direito negado ou mudado, nos traz muita preocupação. Precisamos olhar com carinho para esse tema. Obrigado. Vereador José Moraes. Muito bem, então, esse tema que foi tão discutido nessa casa, aonde que nós apresentamos a emenda, recorda a memória aí, colega vereador Chuberlan, vereador Luiz Carlos, vereador José Remy, estava junto, nós emendas. As emendas é essa que nós trabalhamos em parceria com o sindicato, tentando sempre buscar valorizar os nossos servidores, salvar da melhor forma possível. Eu cito aqui que meu irmão foi presidente do sindicato por muito tempo, Antônio Nicolau Moraes, hoje já em memória, e sempre defendia muito os servidores e colocava das dificuldades que o nosso município vem comparado com os demais municípios. O prefeito José caiu no colo dele, essa reforma, passou para o departamento jurídico, encaminhou um projeto que nós acabamos apresentando inúmeras emendas aqui nessa casa, tentando chegar a um consenso aí, onde que foram aprovadas por maioria, não por unanimidade. Mas esse trecho, senhor presidente, que está revogando, eu não vejo da forma que, como o jurídico da prefeitura está apresentando, né? Tenho maior respeito pelo jurídico da prefeitura, mas nesse momento sou obrigado a discordar,
porque não deveria estar um texto pedindo revogação do artigo 6º, mas sim um texto pedindo para complementar o parágrafo 6º. Tá? Se precisa ser mais detalhado as nossas emendas que foram apresentadas, se ficou algum detalhe, poderia ser complementado e não revogado, porque se nós revogarmos, a gente vai criar um problema bem maior para os nossos servidores que estão prestes a se aposentar. Estão jogando que os servidores não estão conseguindo se aposentar porque aconteceu as emendas. Há poucos dias teve servidor que se aposentaram. Será que a regra está se aplicando a todos? Então, eu até gostaria, senhor presidente, de pedir uma suspensão aqui dos trabalhos da Câmara por 5 minutos, porque, em contato com o jurídico do sindicato de servidores, eu questionei a questão das emendas que nós apresentamos aqui, e eles me apresentaram aqui algumas alterações de complementação. Não sei se há esse mesmo compreensão por parte do jurídico do executivo, mas que esta lei não precisa ser revogada, mas sim complementada. Então, eles me apresentaram aqui, eu gostaria de pedir esse tempo para nós discutirmos aqui um assunto interno entre a casa e ver a viabilidade de nós estar apresentando através de emendas, ou se nós votaremos aí o projeto da forma que está, né, do jeito que veio o pedido, eu voto contrário aí, esse pedido do executivo aí, da revogação da lei. Então, eu gostaria de pedir 5 minutos para nós discutir com o jurídico aqui da casa a viabilidade e a melhor forma de nós organizarmos essa situação. Tá, só para clarear, até o doutor Valcir, depende, pode ler a leitura de novo, não está sendo revogada a lei. Pelo que eu entendi ali, está sendo revogado o parágrafo 6º. O parágrafo 6º. Parágrafo somente 6º. O parágrafo 6º. O resto fica tudo dentro. Porque pelo que eu entendi ali, foi colocado esse parágrafo 6º, que entraria em vigor após 36 meses. Né? 36 meses. Pelo que eu entendi, quem tem que se aposentar dentro desses 36 meses não tem amparo em nada. Porque a lei só vai passar a existir depois de 36 meses. Então, 36 meses vai dar, eu não sei, não lembro certo quando que foi aprovado ali, em 2023. Provavelmente vai ser lá em 2026, não sei quando, que vai entrar em vigor. Então, eu entendo que dentro desse período, desses 3 anos, não tem amparo nenhum para essa aposentadoria. Então, é isso que está sendo extinto. Se extingue a lei dos 36 meses, as pessoas começam a se aposentar dentro da normalidade, todos com os seus períodos. Né? Porque... Não, a regra nova ou a regra velha, eu não sei. Mas a lei maior nós vamos ter que cumprir. Eu acho que nós Ibirapuitã, não podemos dizer algo que fira a lei maior da aposentadoria. Então, o que a lei federal lá, o que a reforma federal disse, nós podemos complementar, então. Mas nós não podemos dizer o contrário. Eu entendo assim, né? Não sei se fica a critério de cada um seu entendimento. Não adianta nós querer dizer que, mas a regra, aquele lá não vai precisar cumprir a regra nova. Isso a lei vai dizer, se precisa ou não. Porque eu aqui, como é que eu vou dizer assim, eu quero que vocês me entendam. Eu vou dizer, o cidadão está se aposentando agora esse ano. Aí eu vou chegar e dizer, não, você pode se aposentar o mês que vem, porque nós vamos fazer uma lei aqui na Câmara que tu pode se aposentar o mês que vem, tu não precisa cumprir a lei maior. Eu entendo que nós não podemos. Nós temos que trabalhar em acordo com a lei maior. Então, suspendendo esses 36 meses que eles estão dizendo aí, nós vamos botar todos os servidores que... Quem vai se aposentar daqui 6 meses, pode se aposentar daqui 6 meses. Só que hoje, quem vai se aposentar daqui 6 meses vai ter que esperar terminar os 36 meses. Porque não tem como se aposentar, porque não tem base. Mas se a maioria aqui todos concordem, suspendemos por 5 minutos a sessão, ou por 10, se for o caso. Ótimo, por 10 só para esclarecer um pouco aí, senhor presidente. O objetivo da emenda, tá? Talvez não tenha ficado bem claro, né?
mas é para que quem fosse se aposentar nos próximos 36 meses se valesse da lei antiga, tá? O objetivo não era que ficasse fora. Por isso que nós temos batendo na tecla que aqui é uma complementação, que não deveria ser uma extinção do parágrafo 6º, mas sim um complementar ele. Tal, porque aqui diz assim, a apresentação agora, possivelmente será que aos servidores que estiverem para se aposentar nos próximos 36 meses contados da data da publicação desta lei, será aplicado as regras da lei municipal. Só faltou o detalhe de especificar que a lei municipal de 2005. Então, isso que era o objetivo da emenda. Talvez ela não tenha ficado bem claro, porque nós apresentamos aqui, se eu não me recordo, foram mais de 10 emendas. 14. Que foram 14 emendas que nós apresentamos. Então, era um projeto extenso, era bastante o texto que nós tivemos que readequar novamente. E não estou dizendo que não tenha essa emenda talvez ficado com detalhes a serem complementados. Mas eu vejo que o objetivo dela é ajudar o servidor e não prejudicar. Por isso que eu friso aí na tecla que deveria ser uma lei complementar do parágrafo 6º. Mas eu peço a suspensão aí para nós discutir. Só para colocar assim, é que nem daquele, eu não sou advogado, não sou jurista previdenciário, então muitas coisas temos leigo. De repente nós fizemos, que nem você disse, fizemos uma emenda na questão querendo beneficiar, no fim acabou dando o contrário, em vez aquela pessoa que seria beneficiada agora está sendo prejudicada. Mas, assim, eu nem você disse, será que nós vamos poder fazer essa emenda do jeito que o senhor está colocando e ferindo a lei, nós vamos poder dizer que ele pode ocupar a lei anterior? Sendo que a lei foi aprovada por lei federal, dizendo das mudanças. Então, isso que eu me preocupo, eu acho que não sei se cabe a nós dizer que ele não tenha que cumprir uma lei federal. Então, entendeu? É isso que eu me refiro. Não que eu seja contra ou a favor, mas eu quero assim, dizer assim, eu vou dizer então que nós temos que fazer uma emenda assim, que ele tem que se adequar e vai aplicar para ele a regra anterior. Tá. Mas eu posso dizer isso? Eu estou dizendo contra uma lei federal? Então, contra a lei federal, eu acho que eu não posso. No meu entendimento, nós não podemos. Mas vamos suspender por 10 minutos. Cede só, antes de nós daí se reunir, só fazer uma colocaçãozinha. Eu também concordo com o vereador Jusil. Quando a gente fez a reforma, quem estava próximo a se aposentar, a gente colocou 36 meses, era a transição, né, para quem estava próximo. Então é isso que nós estamos votando, porque nós tínhamos aprovado que durante 36 meses ia entrar em vigor a nova regra de idade e anos. Obrigado, tá? A regra nova entrou em 2019. Mas daí faltava 2 anos, tem que completar mais. Mas daí não ficou nenhuma em vigor, né, doutor?
Muito bem, então, voltando aos trabalhos novamente, discussão aí do projeto. A gente quer lembrar aqui, tá aqui os colegas vereadores, que em momento algum nenhum vereador quer ser contra o funcionalismo público, contra o direito do funcionário de se aposentar, ou de querer dar regalias que também muitas vezes não são de cunho para o funcionário. Então eu acho que assim, tem que ser justo, né? A gente fez muitas coisas aí que beneficiaram o funcionário, vocês viram nos últimos anos aí, reajustes, né? Aqui os colegas vereadores todos votaram, vale alimentação, lembro aqui projeto de minha autoria, projeto de folga no dia do aniversário para o funcionário público, poder ficar com a família e comemorar. Então a gente faz muito, né, para contribuir com o funcionalismo público, porque é eles que mantêm o município. Então, muitas vezes vocês vão sair aí na comunidade amanhã e as pessoas vão dizer, aquele vereador é contra ou aquele é a favor. Não, ninguém é contra ou a favor. Eu acho que a gente tem que fazer o que é justo para o funcionário. Então, para não prejudicar ninguém, né, tendo em vista que a gente tem dúvidas aí deste parágrafo que será extinto, há mais do que um parecer, a equipe jurídica do sindicato dá um parecer, a equipe jurídica da prefeitura dá outro parecer, vai consultar outro um pouco diferente. Então a gente resolveu, aí, por unanimidade, eu acho que dos colegas, se alguém não for a favor pode se manifestar, de a gente não colocar em votação esse projeto nessa extraordinária, será retirado da pauta de votação e ele voltará a tramitar na sessão ordinária, como ele estava, porque esse projeto é um projeto que já estava na casa e foi incluído, ele voltará para a sessão ordinária para ser discutido com mais tempo, prazo, e os vereadores poderem buscar informação, as equipes jurídicas poder dar um parecer 100%, porque vocês viram que a gente fez, e quando foi feita essa emenda, foi feito no melhor intuito de colaborar com o funcionário e de não prejudicar o funcionário. Mesmo assim, com tudo que foi discutido aquela vez e feito, acabou gerando, né, uma emenda ali que depois foi revogado lei, uma outra lei, e acabou ficando sem suporte. Então tem coisas que a gente faz às vezes para beneficiar, para querer arrumar, e acaba dando, né, um efeito reverso, como aconteceu essa. Então, para a gente não errar, para nós levar seriamente e corrigir, e que todos os funcionários tenham o direito de se aposentar da forma que é legal, a gente puxa esse projeto novamente para a pauta ordinária e ele fica na casa para nós analisar, cada um poder debater com a equipe jurídica do sindicato ou da prefeitura, ou até jurídico por fora, especialistas aí no direito previdenciário, que vocês, como eu disse aqui, ninguém é especialista em direito previdenciário, então a gente pensa uma coisa, pensa outra, mas a gente não sabe o 100%, tem que buscar suporte. Então, se for de concordância dos vereadores, coloque em votação que esse projeto volte para a pauta ordinária. Quem for favorável permanece como está e, caso contrário, se manifesta. Então, doutor, esse projeto fica na casa para ser votado em parte ordinária a partir da volta do recesso. E, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos do dia de hoje.